Querida igreja, boa noite. Hoje estou trazendo aqui um texto belíssimo do livro de Romanos. Sei que todos vocês conhecem que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Claro que você concorda com isso, eu também concordo. E nós vamos continuar nesta leitura. Hoje nós vamos estudar Romanos 12, versículos de 1 e 2. Eu acho assim que essas meditações têm sido muito importantes para a vida da igreja, mas principalmente para a vida de cada um que tem se dedicado a realizar as meditações. Tenho certeza que não seremos os mesmos, que Deus tem atuado na minha vida, na vida de cada um que tem realizado estas meditações. Eu quero ler assim o texto que se encontra em Romanos 12, versículos de 1 a 2, que diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é um dos versículos belíssimos que o apóstolo Paulo escreveu e a gente gosta de recitar. E a gente gosta de mencionar, não? A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Como é bom ter certeza disso. Eu gostaria, assim, de dizer para os irmãos que o apóstolo Paulo nos convoca à verdadeira consagração. Nós precisamos nos consagrar a Deus. Ele vai realmente nos convocar a um relacionamento melhor com Deus, um relacionamento mais profundo. Mais adiante ele vai convocar o relacionamento entre os irmãos na igreja, com o próximo também. Mas esse destaque aqui é para que a gente possa melhorar a nossa consagração. A nossa consagração melhora o nosso relacionamento com Deus. E ele fala o seguinte, que a consagração cristã envolve 3 partes. Como ele diz, entregar o corpo a Deus, entregar a mente a Deus e entregar a vontade, a sua vontade, os seus desejos a Deus. Então, eu tenho que entregar o meu corpo a Deus, tenho que entregar a minha mente e os meus desejos também a Deus. Então, entregar o corpo a Deus, esse versículo 1 afirma assim, que devemos entregar o nosso corpo a Deus como sacrifício vivo, em contraste àquelas ofertas de animais que eram oferecidas no culto judaico. Não, no culto cristão nós oferecemos o nosso sacrifício vivo, que são as nossas vidas, é o nosso corpo. Então, esse sacrifício vivo é santo e agradável a Deus. As nossas vidas devem ser oferecidas a Deus. Jesus Cristo é a ilustração mais perfeita de um sacrifício vivo. Jesus Cristo, pois na verdade ele morreu como sacrifício em obediência à vontade do Pai. No entanto, ele ressuscitou e hoje está no céu como sacrifício vivo, levando ainda em seu corpo as marcas do Calvário. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é o nosso advogado diante do trono de Deus. Paulo apresenta, então, 2 motivos para esta consagração. Por que você deve se consagrar a Deus? Ele apresenta 2 motivos. Primeiro, que é a atitude certa diante de tudo que Deus fez por nós. Só podemos realizar isso diante de todos os benefícios que Deus tem feito em nossas vidas. Nos dedicar, procurar nos consagrar mais. Segundo, essa entrega é o nosso culto racional, ou a nossa adoração espiritual. E que significa que quando consagramos
nosso corpo ao Senhor, nosso Deus. Cada dia é uma experiência de adoração. O nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Por isso precisamos consagrá-lo ao nosso Deus e viver essa experiência de adoração. Ele continua, nós já vimos entregar o nosso corpo a Deus. Agora o segundo, entregar a nossa mente a Deus. E ele fala assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A nossa mente tem que ser transformada, renovada. Podemos substituir este século por o tempo presente. Então seria, e não vos conformeis com este tempo presente. Não podemos nos conformar. O comentarista bíblico também afirma: o mundo quer controlar a nossa mente, mas Deus quer transformá-la. Não podemos nos amoldar aos padrões do mundo. Não podemos realmente ter a cosmovisão do mundo, mas sim a visão de Deus em nossa vida e ser transformada por Deus. Transformar equivale à palavra metamorfose. Metamorfose é quando existe uma mudança que ocorre de dentro para fora. Lembram vocês da largata? Da largata que termina virando uma borboleta? Ela se transforma interiormente. Não adianta você mexer com ela. Não adianta você adiantar o processo, porque a transformação vem de dentro para fora. É assim que acontece com a nossa vida, com a nossa mente, que é transformada. Transformada, sim, acontece uma metamorfose, uma mudança de dentro para fora. O mundo deseja mudar nossa mente, deseja amoldar nossa mente, deseja mudar, sim, a nossa mente, exercendo até uma pressão externa. A gente vê isso na TV, nas redes sociais. O mundo quer moldar as nossas mentes, mas o Espírito Santo de Deus, ele transforma a nossa mente, transforma, liberando o nosso poder interior. Se o mundo controla nossa maneira de pensar, nós somos conformados. Nós estamos na forma do mundo, conforme o mundo. Mas se Deus controla nossa maneira de pensar, nós somos transformados. Eu vou repetir esse pensamento do comentarista bíblico Ari Wisby. Se o mundo controla nossa maneira de pensar, nós somos conformados de acordo com o mundo. Mas se Deus controla nossa maneira de pensar, somos transformados. Amém. Nós somos transformados. Deus transforma a nossa mente e a focaliza nas coisas espirituais, usando sua palavra. Ao passar do tempo, meditando sobre a palavra de Deus, memorizando-a e assimilando-a em nosso ser interior, aos poucos, Deus torna nossa mente cada vez mais espiritual. Mas para isso nós precisamos meditar na palavra de Deus, dia e noite, meditar na palavra de Deus, para que possamos crescer espiritualmente. E aí sim a nossa mente será transformada. Agora vamos para o terceiro ponto, vamos para concluir o versículo que diz: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que você possa experimentar, para que eu possa experimentar a vontade de Deus em nossas vidas. Aí sim, nós temos a consagração cristã, o corpo, a mente e a nossa vontade. Entregar nossos desejos a Deus. Sabemos que a mente controla o corpo e os desejos controlam a mente. Por isso temos que entregar nossa vida inteira ao nosso Deus. Nossos desejos, isto é,
A nossa vontade deve ser entregues à vontade de Deus. O comentarista bíblico fala assim: somente quando entregamos nossa vontade a Deus é que seu poder assume o controle e nos dá força de vontade de que precisamos para ser um cristão vitorioso. Quando a gente entrega a nossa vontade a Deus, aí sim nós temos força de vontade para ser um cristão vitorioso. Não é assim, não, pela minha força de vontade eu venço as coisas. Não, é a vontade de Deus em nossas vidas. Entregamos nossos desejos a Deus pela oração. Nós já vimos a importância do estudo da palavra. Agora, nós vamos ver que realmente, para conhecer a vontade de Deus, é preciso orar. É preciso orar com disciplina. E, ao passarmos tempo em oração, entregamos a Deus nossas vontades e oramos com Jesus Cristo. Oramos igualmente a Jesus Cristo. Faça-se a tua vontade e não a minha. Aí sim, nós podemos conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. Quando nós afirmamos isso, faça-se a tua vontade e não a minha. Devemos orar sobre todas as coisas e permitir que Deus faça o que lhe aprouver em todas as coisas. Para termos um relacionamento correto com Deus, para ter um relacionamento profundo com Deus, devemos entregar o nosso corpo, a nossa mente e os nossos desejos e a nossa vontade. Precisamos entregar, sim, ao nosso Deus, pois sabemos que a vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita. Por isso, nós confiamos na vontade do nosso Deus. Então, possamos entregar o nosso corpo, a nossa mente e os nossos desejos ao Senhor nosso Deus. Que meditação, não é? Que palavra bela do apóstolo Paulo. Ele escreve e ele fala isso. Mas eu quero ler agora na Bíblia, de uma linguagem mais contemporânea, a mensagem que diz assim: portanto, com a ajuda de Deus, é o mesmo texto, portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte, entregue a vida cotidiana. Dormir, comer, trabalhar, passear a Deus, como se fosse uma oferta viva, né? Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podemos fazer por Ele. Não se ajustem demais à sua cultura. Olha aí. Não se ajuste demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentre a atenção em Deus. Vocês terão mudanças de dentro para fora. Descubra o que Ele quer de vocês e trate de atendê-lo. Então, nós precisamos descobrir o que Deus quer de nós. Qual o propósito dele em nossas vidas, para que possamos ter uma consagração, que nós possamos ter um bom relacionamento e profundo com o nosso Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigada, Senhor, por mais um estudo. Obrigada, Senhor, pela Epístola aos Romanos, que nós podemos aprofundar a salvação em Jesus Cristo, Senhor, e entender a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a depender da Tua vontade. Nos ajuda a confiar, Senhor, na Tua vontade. Ó Senhor, recebe as nossas vidas, o nosso corpo, a nossa mente e toda a nossa vontade, para que Tu possas fazer o melhor em nossas vidas. É isso que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Deus possa nos abençoar, que o Senhor Deus possa realmente transformar nossas vidas, transformar, e não possamos ser amoldados, não possamos ter a conformidade do mundo, e sim a conformidade de acordo com a vontade de Deus. Que Ele possa nos abençoar neste momento. Amém.